Seja bem-vindo ao canal SBNP no YouTube. Nesta primeira entrevista no nosso canal, você verá o Dr. Paulo Matos. O Dr. Paulo Matos foi presidente por 2 gestões da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, é psiquiatra, professor do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Centro de Neuropsicologia Aplicada, uma das primeiras clínicas em neuropsicologia interdisciplinar fundadas no país. Seja bem-vindo, aproveite a entrevista. Em sua opinião, qual a importância de se fazer uma neuropsicologia interdisciplinar? Bem, eu acredito que a neuropsicologia é, por definição, multidisciplinar. Não é possível fazer neuropsicologia sem você trabalhar com diferentes disciplinas que têm uma interface. É preciso trabalhar com disciplinas ligadas à medicina, disciplinas ligadas à psicologia, muitas vezes disciplinas ligadas à fonoaudiologia e também à pedagogia. Então, neuropsicologia é, por definição, algo multidisciplinar e a própria Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, ela defende essa ideia. Como surgiu a ideia de montar uma clínica multidisciplinar de neuropsicologia há mais de 20 anos, quando a neuropsicologia ainda engatinhava no Brasil? Na verdade, a ideia de fazer uma clínica multidisciplinar foi, na verdade, quando surgiu a ideia de fazer uma clínica de neuropsicologia, porque uma coisa estava ligada à outra. Isso surgiu em 1992 e eu achei que para avaliar cognição seria necessário trabalhar o médico, o psicólogo e o fonoaudiólogo. Então, desde o primeiro dia, há mais de 20 anos atrás, que a clínica trabalhava com uma equipe multidisciplinar. O que foi muito curioso na época, porque quando eu queria tirar o alvará e registrar a clínica, eu não conseguia fazer em lugar nenhum, porque ninguém conhecia. Então, o Conselho Regional de Psicologia ficava na calçada em frente à minha clínica. E ao lá chegar, dizendo que eu queria fazer uma clínica de neuropsicologia, as pessoas não sabiam nem o que era. Neuropsicologia? Eu disse, não é aqui, o senhor tem que ir para o CRM. Aí quando eu chegava no Conselho Regional de Medicina, diziam, neuropsicologia? Não é aqui, então o senhor vai para o Conselho de Psicologia. Enfim, ninguém sequer conhecia isso naquele período e era muito complicado, né? Mas desde o início, desde o primeiro dia, eu entendi que se eu quisesse fazer neuropsicologia, eu tinha que fazer neuropsicologia com uma equipe multidisciplinar. Quais os desafios que você enfrentou e, na sua opinião, qual o grande diferencial de ter uma equipe multidisciplinar? Olha, os principais desafios que eu enfrentei e que eu acho que ainda enfrento em certo grau é porque nós não temos ainda uma cultura das pessoas trabalharem juntas numa mesma equipe, vindo de áreas diferentes. A verdade é essa. E são raríssimas as oportunidades ao longo da faculdade de medicina, ao longo da faculdade de psicologia e de fonoaudiologia, onde ocorre esse convívio com profissionais de outras áreas. Então, era muito difícil porque nenhum de nós tinha essa experiência anterior. E para fazer neuropsicologia de verdade, é necessário que as pessoas vejam o mesmo paciente, discutam sobre o caso e redigam um laudo de modo conjunto. O que não pode acontecer é o paciente passa primeiro pelo médico e aí o médico emite um laudo, depois passa pelo neuropsicólogo que aplica testes e emite um laudo, depois passa pelo fonoaudiólogo. Isso não existe. Na verdade, assim, o laudo é único e não tem por que compartimentalizar cada uma dessas atividades porque elas são integradas, né? E não tem como pensar diferente. Para eu poder julgar como foi o desempenho de um adolescente ou de uma criança num teste de linguagem, eu preciso saber qual é o QI dessa criança. Não tem como avaliar o desempenho linguístico de alguém sem saber qual é a capacidade cognitiva do sujeito. É muito complicado. Da mesma forma, se eu for avaliar um idoso, investigar se ele está apresentando um quadro de declínio não compatível com a idade, eu preciso ter certeza de que a linguagem dele está preservada, senão vai ser, inclusive, difícil fazer a anamnese. Então, essas coisas todas dependem uma das outras e o grande desafio é que essas pessoas trabalhem em conjunto e não apenas no mesmo local. O que caracteriza um bom serviço multidisciplinar em neuropsicologia? Eu acho que o que caracteriza um bom serviço é justamente as pessoas discutirem em conjunto cada um dos casos e
poderem trazer para o restante da equipe aqueles conhecimentos que a sua disciplina tem. Né? Então, muitas vezes o médico vem trazer um número enorme de conhecimentos que o psicólogo e o fonoaudiólogo não tiveram ao longo da sua formação. Da mesma forma, o fonoaudiólogo traz um monte de informações que não foram ensinadas, com certeza, nem na faculdade de medicina, nem na faculdade de psicologia. Então, trazer esses conhecimentos e compartilhar com o restante da equipe é o que faz o grande diferencial, é o que faz a diferença realmente para um bom serviço de neuropsicologia. Como você vê o futuro da interdisciplinariedade em neuropsicologia no Brasil? Eu acredito que o futuro da multidisciplinaridade e a interdisciplinariedade, elas dependem muito de como os respectivos conselhos vão se comportar em relação a isso. Isso é uma realidade e é uma necessidade para a prática do neuropsicólogo, e isso depende muito dos órgãos oficiais, como é que eles vão se comportar em relação a isso. O que você tem a dizer para quem está começando os estudos e a carreira em neuropsicologia no país? Bom, eu teria boas notícias e más notícias, né? Vamos começar pelas boas notícias. As boas notícias para quem está começando é que é muito bacana fazer neuropsicologia, é muito entusiasmante. Eu faço neuropsicologia há muitos e muitos anos e continuo achando um barato fazer isso, quer dizer, continuaria fazendo isso por muito tempo ainda, porque é muito divertido, é muito bacana, é gostoso, e essa é a boa notícia. As más notícias para quem está começando é que provavelmente você não aprendeu quase nada ou muito pouca coisa do que você vai precisar em neuropsicologia. A verdade é essa. Se você é médico, se você é psicólogo ou se você é fonoaudiólogo. Isso vai exigir de você que vá procurar em outros locais, em núcleos específicos, em outras clínicas, enfim, você vai ter que complementar a sua formação com outros conhecimentos que não foram oferecidos na época da sua faculdade. Essa é a má notícia. Mas enfim, eu acho que essas coisas estão melhorando. A Sociedade Brasileira de Neuropsicologia tem feito um trabalho muito bom ao longo dos anos e eu acho que o futuro é bem promissor.